Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar mais um filo dentro do reino Animalia, que é o filo Annelida, que são animais, com corpo dividido em anéis, Annelida, né? Quais são os representantes principais que nós temos aqui no filo Annelida? A figura já mostra, né? A minhoca. Então você consegue ver aqui o corpo dela todo segmentado em anéis. Estes segmentos na biologia nós chamamos também de metameria, que são estruturas que se repetem, né? Que são esses anéis aqui. Aqui você consegue ver essa outra estrutura, que é onde ela faz a sua reprodução, que é o clitelo. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre esse filo, vamos estudar um pouquinho mais, sobre as características da minhoca, que é um dos representantes desse filo, mas existem outros representantes, não é só a minhoca. Ela é dividida em algumas classes. A primeira classe que nós vamos estudar dentro desse filo, Annelida, é a classe Oligoqueta. A classificação dessas classes é baseada na quantidade de número de cerdas. Cerdas são algumas estruturas da epiderme formada de quitina, que é um carboidrato, que ela é muito parecida, essas cerdas, com pelos, que vai auxiliar ali o animal na sua locomoção. O oligoqueta, por exemplo, tem poucas cerdas, mas vamos ver as outras classes, que tem classe que não tem cerda nenhuma, que é sem cerda, e tem outra que tem poucas cerdas, como essa, e tem outras que tem muitas cerdas. Então, essa classificação das classes é feita de acordo com a quantidade, presença ou não dessas cerdas. No caso da classe oligoqueta, eles apresentam poucas cerdas. Os principais representantes são as minhocas. Elas possuem clitelo, que é uma estrutura de reprodução que vai secretar ali um muco, que vai formar um casulozinho, onde os óvulos e os espermatozoides vão ficar ali dentro. Eles vão se encontrar, vão formar o zigoto, que vai originar as minhoquinhas, depois. E eles se alimentam também de detritos do solo, gerando ali o humus, que é uma substância que vai nutrir ali a terra, tornando ela cada vez mais fértil. Mas só voltando aqui nessa imagem para mostrar o que é o clitelo, É essa região aqui, ó, tá? Mas a gente já vai falar mais dele a seguir, ok? Tem algumas minhocas que são bem grandes, Olha só essa foto. São as minhocas australianas, Elas podem chegar até 3 metros de comprimento. Você olhando assim, você diria, isso daí não é uma minhoca, isso é uma cobra, De tão grande. Mas é uma minhoca assim, tá? E lá na Austrália tem essas minhocas bem grandes. Olha só essa foto aí embaixo, A foto proporcional a uma caneta do lado. Você sabe como é que é o tamanho de uma caneta, A caneta, mais ou menos aqui o que? Uns 10, 15 centímetros, As minhocas que a gente está acostumado a ver, aí na Terra é metade, talvez, o tamanho de uma caneta. Agora você vê essa foto aí, Ela chega a ser bem maior que uma caneta. Como ali fala, pode chegar até 3 metros de comprimento. Quando algumas pessoas, que já esteve lá e viram isso, quando o solo ele é tão cheio dessas minhocas, e por elas serem tão grandes, assim, tem pessoas que falam que dá para ouvir o barulho delas, cavando túneis embaixo da terra, de tão grandona que ela é, Imagine o barulhinho que deve ser debaixo da terra, como elas estão se locomovendo. A outra classe é a classe Hirudinea. Essa classe não tem cerdas, tá? É sem cerdas. Possui um clitelo bem atrofiado e possui ventosas no seu corpo, tanto na parte anterior, que é a parte da frente do corpo, como na parte posterior, que é a parte de trás, que ajudam a fixar esse animal, porque esses animais, eles são parasitas e predadores. Os representantes da classe Hirudinea são as sanguessugas, que é aquele animal que ele
gruda na pele da pessoa. Gruda por quê? Porque tem essas ventosas e eles vão ali, né, sugando, eles criam um machucado, né, e vão ali sugando o sangue, né, da pessoa. Então ele é um parasita. Só que algumas sanguessugas são até utilizadas na medicina, né, porque elas secretam uma substância anticoagulante, né, que vai ser usada ali em cirurgias, tá? Então pode ser também usada nesse processo. Aí aqui tem uma fotografia, né? Então você vê aqui, ó, ela tem uma ventosa anterior e uma ventosa posterior. Então na frente, né, e atrás do corpo, que o corpo dela, né? E você consegue observar aqui também os anéis, ó. Tá? Então, aqui tem uma foto, né, de uma sanguessuga, para quem nunca viu uma. Existe outras, né? Tem uma que é preta, não tem essas cores assim. Mas essa foto aí eu achei que ficou bem nítida, né? A presença ali, né? No caso das ventosas, para observar bem isso daí. A outra classe é a poliqueta. São predadores com mandíbulas afiadas que partem a presa ao meio. Então eles têm presas afiadas que conseguem, né, cortar, né, ali o alimento. São marinhos, mas também existe alguns de água doce. Possuem parapódios. Que é isso? São estruturas laterais onde vão ficar as cerdas, né? E nesse caso dessa classe aí, que é o poliqueta, já possui muitas cerdas, tá? Então é só lembrar a classe, né? Aqui eu vou até voltar os slides para a gente comparar isso. Então aqui, ó, a classe oligoqueta, poucas cerdas, representante minhoca. A classe hirudínea, sem cerdas, representantes são as sanguessugas. E a classe poliqueta, né, tem muitas cerdas e nós vamos ver os representantes dele já já. Então possui muitas cerdas. E essas cerdas auxiliam na locomoção e onde ficam também as brânquias desses animais, porque são animais, né, aquáticos, então eles respiram por brânquias. E nesse caso, esses animais não têm clitelo, tá? É sem clitelo. Seus representantes, né, são os nereis, que é esse daqui. Então você consegue ver aqui, ó, o corpo segmentado, né, em anéis, e a lateral do corpo aqui todinho, ó, cheia de muitas e muitas cerdas, né, que vão servir na locomoção e aonde ficam as brânquias, porque ele faz respiração do tipo branquial. E aqui na frente, né, na cabeça, você vê ali, né, a mandíbula afiada para cortar ali o alimento para ele se alimentar, né, consegue cortar a presa ao meio. Então esse daqui é o nereis e esse aqui do lado é a eunice, né? Então se você conhece alguém com esse nome, já deve estar rindo aí, né? Então aqui também é o corpo segmentado e aqui na lateral do corpo, né, tem as cerdas e também a mandíbula bem afiada para cortar ali a sua presa na alimentação, tá? Então esse aqui é o nereis e aqui a eunice, apresento eles a você, né? E eles fazem parte da classe poliqueta. Quais são as características gerais desse grupo, tá? O filo Annelida. Simetria bilateral, então eu traço um único plano de corte e eu tenho ali, né, metades semelhantes. Eles são triblásticos, então eles possuem os 3 folhetos embrionários: endoderma, ectoderma e mesoderma. São protostômios, então lá no desenvolvimento embrionário, as células do blastóporo formou primeiro a boca e por último o ânus. São celomados, né? Possuem aquela cavidade, né, interna onde vai abrigar os órgãos internos, né, aquele espaço interno, e ali dentro do celoma também possui um líquido chamado, né, esqueleto hidrostático, que vai ajudar na locomoção. Já observou uma minhoca andando? Como é que ela faz o movimento dela, né? Por que ela consegue fazer aquela contração no corpo para se locomover? Porque o celoma, né, tem esse líquido, que é o esqueleto, chamado de esqueleto hidrostático, que auxilia ela, né, a fazer aquele movimento, né, para se locomover.
A segmentação por metameria, que na biologia a gente chama metameria de repetição de estruturas. E quais as estruturas que vão se repetir ali, né? No caso, vai ser os anéis em todas as classes e em algumas classes até a quantidade de cerdas na lateral do corpo. Eles possuem sistema digestório completo. Então, ali vai ter uma boca, uma estrutura chamada moela, que é onde vai triturar o alimento, o papo, que é uma estrutura que vai armazenar o alimento, né? E também depois ser absorvido. E por último, o ânus, que é onde vai sair a excreta, né? Aquilo que não foi absorvido pelo corpo do animal. O sistema respiratório, né? Tem ali o branquial, que é daqueles animais, né, como na poliqueta, que vive na água. Então, ali, junto com as cerdas, tem as brânquias para fazer a respiração branquial. Mas, no caso ali, né, tanto da minhoca como da sanguessuga, elas fazem respiração do tipo cutânea. Por isso que esses animais precisam estar em ambiente úmido, né? Então, onde você encontra minhoca? Onde a terra está úmida. Se a terra estiver seca, você não encontra minhoca ali. Por quê? Porque ela precisa manter a pele sempre úmida para facilitar a sua respiração, que é do tipo cutânea. Então, as trocas gasosas são feitas com mais facilidade porque a pele está úmida. Assim também como a sanguessuga, né? Quem é que já viu aqui aqueles filmes, né? A pessoa entra num pântano e sai de lá cheio de sanguessuga agarrado no corpo. Então, é um ambiente onde tem o quê? Bastante umidade, bastante, né, água. O sistema circulatório é fechado, né? O que é fechado? O sangue ele não sai de dentro dos vasos sanguíneos, né? Ele está sempre ali no circuito, né, de coração e vasos sanguíneos, né? Então está sempre dentro desse circuito, por isso que a gente chama de fechado. E a minhoca tem uma particularidade, né? Ela pode possuir até 30 corações, é verdade. Ainda mais aquela da Austrália, que tem 3 metros de comprimento, pode chegar até esse tamanho. Então, elas vão possuir bastante corações ali inseridos no seu sistema circulatório. A hemoglobina do sangue desses animais não está associada com nenhuma célula, como no caso dos mamíferos, né? Nas nossas células, por exemplo, nas nossas hemácias, a hemoglobina fica dentro dela, dentro da hemácia. No caso, a hemoglobina desses animais não está associada com nenhuma célula. O oxigênio, então, se liga na hemoglobina que transporta, né, ela pelo corpo do animal. Então, ela fica praticamente fora da célula. A excreção desses animais é feita por metanefrídeos. O que é isso? É uma estrutura pluricelular na forma de um funil, onde vai existir ali algumas células que vai absorver o líquido, tá? Hidrostático que está lá no celoma que faz ela se movimentar, lembra que eu falei? Né? E o que não for absorvido ali, né? O que não for bom, devolve ao corpo, né? E o que for bom vai voltar para o corpo, e aquilo que não for bom vai ser o quê? Excretado. Então, o que vai ser aproveitado volta para o corpo, para a circulação. E aquilo que não for bom vai ser excretado, né, na forma de compostos nitrogenados. Então, é como se fosse, né, a função de um rim, por exemplo. Né? Só que não é chamado de rim, tá? É metanefrídeos. O sistema nervoso tem vários gângliozinhos ali, né, aderidos ao sistema nervoso, que é como se fossem mini cérebros, tá? Que ficam ali na cabeça do animal, onde vão sair ali os cordões nervosos que vão ser distribuídos ali por todo o corpo, tá? Então, aqui na figura a gente consegue ver algumas dessas estruturas, tá? Aqui, ó, tem a epiderme, que é a estrutura, né, da pele, onde no caso da minhoca vai ser feita as trocas gasosas, respiração cutânea. Aí tem uma cutícula que vai proteger, né? Aí aqui dentro tem o celoma aqui, ó, que é aquele espaço que vai abrigar tanto os órgãos internos como também aquele líquido, né, do esqueleto hidrostático que vai fazer com que ela se movimente. Aí aqui na lateral você consegue ver até aquelas poucas cerdas que ela tem, né, para ajudar na locomoção. Aí aqui, ó, o metanefrídeo,
que é aquela estrutura que parece um funilzinho que vai fazer basicamente o que? A excreção, né, de excretas nitrogenadas. Aí aqui tem o tubo digestório, né, que tem ali no início na boca, que é aqui ó, a boca, né? Aí tem aqui, no caso, o esôfago, a moela, que está aqui um pouco mais à frente. O papo fica um pouquinho depois aqui e lá no final vai ter o que? O ânus, né? Que é onde vai ser excretado também aquilo que não foi absorvido. Isso que está de amarelinho aqui, ó, na lateral do corpo inteiro da minhoca, né? São justamente esses cordões nervosos aqui que partiram aqui da cabeça, que tem os gânglios que são os mini cérebros. Então aqui tem os gânglios, aí daqui parte o que? O cordão nervoso que vai ser ao longo aqui, né? Distribuído ao longo do corpo da minhoca todo, ok? E esse cordão nervoso ele fica na parte ventral do corpo, ou seja, na parte de baixo, né? Imagina aqui a minhoca, então o ventre dela, a parte ventral fica para baixo e aqui em cima é a parte dorsal, tá? E é isso aí. Aí tem aqui o vaso, né, dorsal, que é onde vai passar ali o sangue e assim por diante, tá? Os corações ficam próximos. Aqui tem uma outra figura, essa daqui, ó, já mostra um pouquinho melhor, né? Porque isso aqui é um desenho e aqui é uma minhoca verdadeira, né? Que foi feita uma dissecção nela. Então aqui a cabeça, onde tem aqui, né, o gânglio cerebral e vai passar ali pelos cordões nervosos, aqui, ó, distribuídos por todo o corpo. Aqui embaixo é o ânus, né? Aí você consegue ver aqui, ó, os corações, né? Vários corações que ela tem. Aí que você consegue ver a moela, que é onde são triturados, né, os alimentos, já que ela come muita matéria orgânica, terra, né? Então tem que ter uma parte que vai triturar tudo isso. E aqui também tem as gônadas, né? As minhocas são hermafroditas, então ela vai possuir ali os dois, né, as duas estruturas para fazer a sua reprodução, como está escrito aqui embaixo, ó, falando um pouquinho de reprodução. Então, os oligoquetas e os erudíneos são hermafroditas, tá? As minhocas e as sanguessugas. Com desenvolvimento direto, não tem fase larval. Então, ali já nasce ali, né, do casulo, já as minhoquinhas, as sanguessugas já jovenzinhas. Não tem estágio larval, tá? O desenvolvimento é direto. E a fecundação é do tipo cruzada, para garantir a variabilidade genética. Então, duas minhocas vão se encontrar, vão trocar material genético as duas e as duas, né, vamos dizer assim, né, sair grávidas do processo, tá? As duas vão gerar descendentes. Mas ela é hermafrodita, ela poderia se autofecundar? Poderia. Tem capacidade para isso? Tem. Só que elas não fazem isso, por quê? Porque senão não vai ter variabilidade genética. Então elas sempre vão cruzar, né, fecundação cruzada, vão ter troca de material genético para garantir isso. Os poliquetas têm sexos separados, tá? Então lá os nereis, as eunices, né? Tem o macho e tem a fêmea. E tem o desenvolvimento indireto, ou seja, tem a presença de uma larva, tá? Então os poliquetas são a exceção no caso aí. Aí aqui na figura embaixo, né, tá mostrando justamente essa fecundação cruzada no caso das minhocas, e as sanguessugas também fazem isso. Mas aqui é uma foto de uma minhoca, né? Então aqui, ó, duas minhocas estão trocando ali material, né, genético. Então a de baixo com a de cima estão fornecendo os gametas para que possam ser as duas fecundadas. Naquela região chamada de clitelo é onde vai ser fabricado ali um casulo. Então no clitelo vai ser secretado ali um casulo, onde os espermatozoides e os óvulos vão ficar abrigadinhos ali dentro. Aí elas vão expulsar, né, igual na figura aqui embaixo, vai liberar esse casulo com os ovos já prontos ali e vai ficar ali na terra, né, o local onde elas liberaram esse casulo. E daqui a um tempo vai eclodir e nascer já as minhoquinhas jovenzinhas, pronto, né, para poder, né, já caçar alimento, já, né,
arar a terra, né? Porque aquelas minhocas, elas são muito importantes no processo de fertilização do solo. Por quê? Porque elas cavam túneis, né? Fazem buracos ali que permite a água, né? Penetrar melhor no solo. Também o ar, né? Nesses buracos que elas fazem, esses túneis que elas cavam, o ar também consegue entrar bem ali, né? E com isso também elas, por consumir matéria orgânica, né? Elas vão liberar ali as suas fezes, que chamamos de humus, que vai fertilizar muito aquela terra. Então as plantas que estão ali vão se dar muito bem, né, com a presença das minhocas. Por isso que falamos, né, onde tem minhoca, o solo é fértil, né? Tem uma grande capacidade ali das plantas serem beneficiadas com todo esse processo que elas fazem da aeração do solo, né? Também podemos fazer a construção de um minhocário. O que é isso? Você pode fazer aí na sua casa mesmo. Então você pega ali umas 3 caixas grandes de plástico ou algum outro material parecido, tá? Coloca bastante terra em 2 dessas caixas. A caixa de cima, a primeira aqui, ó, você faz uma tampa com alguns buracos para ter ventilação, né? A presença, né, do ar ali. Você vai encher essa primeira caixa aqui com terra, as minhocas vão estar ali e você vai colocar também ali adubo, né? Restos de coisa da cozinha mesmo, casca de fruta, de legume, matéria orgânica, né? Então, lixo orgânico você pode jogar tudo ali nessa primeira caixa, onde as minhocas vão fazer o quê? O processo de degradação, né? Ela vai se alimentar dessa matéria orgânica. Nessa segunda caixa aqui embaixo, né, você vai ter ali as minhocas também, porque tem passagem, né, de uma caixa para outra. Aqui não tem fundo, né? Então vai estar cheia de terra e as minhocas vão estar ali transitando, né? Caixa de cima e caixa de baixo. E com a degradação aqui da matéria orgânica, vai gerar um líquido, né, que vai ficar nessa caixa aqui de baixo, inferior, onde você pode colocar ali uma torneirinha ou um mecanismo de acesso a esse líquido, que você pode pegar isso daqui e colocar em outras plantas e em outros lugares, né, que ele vai servir como biofertilizante. Tá? Então a caixa inferior da base, que é essa primeira aqui, né, de baixo, vai coletar um líquido onde vai ser usado como biofertilizante. Então esse líquido aqui vai estar cheio de sais minerais, né, que vai servir de nutrição para outros vasos de planta ou plantação e etc. Então aqui as minhocas vão estar transformando essa matéria orgânica em biofertilizante, além de estar se alimentando também, né, dessa matéria orgânica aqui, tá? Então aqui vão ter minhocas, né, bem gordinhas, bem nutridas, porque você vai estar sempre colocando matéria orgânica para elas, e em contrapartida você vai ter ali um bom fertilizante para sua horta e para suas plantas em casa, ok? Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida em relação, né, a esse filo, que é o filo Annelida, é só me mandar uma mensagem. Leiam a apostila, tá? Façam os exercícios e até o próximo assunto. Então, tchau, tchau.